Grande é o Senhor, muito digno de louvor, sempre operando maravilhas. Que Deus maravilhoso é esse que nós podemos caminhar juntos, sim, caminhar juntos. Deus, Ele caminha junto comigo e com você. Eu quero, nesse dia, trabalhar uma mensagem que diz em 1 João, capítulo 2, versículo de número 12, Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. O título desse devocional, Receba o perdão de Deus para a sua vida. Receba o perdão de Deus para a sua vida. Sim, decida, meu amado, minha amada, decida você que me ouve, decida receber o perdão de Deus para os seus pecados. Ele fez isso por nós, Ele decidiu por mim e por você através do Filho, através de Jesus Cristo. Então Ele está dizendo, eu vos escrevo, filhinhos, escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. São perdoados por causa do seu nome, por causa da pessoa de Jesus Cristo, por causa da obra de Jesus Cristo, por causa de uma obra perfeita, totalmente focada nas nossas vidas. Então Deus, Ele não tem para nós um perdão parcial. Quantas pessoas imaginam que Deus tem um perdão parcial, né? Nos perdoando somente até o dia que a gente aceitou a Cristo. E dali para frente vai nos perdoando aos poucos, em outras palavras, a prestação, né? Como se fosse um carnê, como se fosse através de parcelas, conforme nós erramos e conforme nós o reconhecemos. Não é assim que funciona. Ele nos perdoou, Ele decidiu nos perdoar, como Ele decidiu também nos amar. Sim, sem esperar nada em troca. Ele decidiu, primeiro Ele nos amou, Ele nos ama primeiro, né? Ele nos perdoa primeiro, quero dizer o que Ele nos dá um exemplo, e que Ele não espera nada em troca. Como Ele é amor, Deus Ele é amor, e o verdadeiro amor, Ele não espera nada em troca. Então, quando nós reconhecemos verdadeiramente quem Deus Ele é, nós vamos receber o que Ele tem para a nossa vida. Caso contrário, a gente não recebe, as pessoas ficam aí como que batendo cabeça, né, porque não se acham merecedores. Nós não somos merecedores mesmo, mas por causa de Cristo, por causa do que Ele fez por nós, Ele nos fez merecedores, Ele nos tornou merecedores quando nós cremos no que Ele fez por nós. Então o perdão de Deus é completo e foi concedido a nós há mais de 2000 anos atrás, há 2020 anos atrás, né? Então, através do sacrifício de Jesus. Então não dá para racionalizar ou compreender, é preciso eu aceitar pela fé. Por que muitas pessoas não recebem? Porque elas querem compreender, querem racionalizar, querem com a sua mente, com o seu entendimento, elas não entendem isso. E por isso, por não entender, não recebe, não usufrui. Então não é uma questão de nós entendermos, é uma questão de nós recebermos e receber pela fé. É assim que funciona. Não existe uma outra forma, não existe uma outra maneira de eu receber, a não ser pela fé. Quantas pessoas, até na igreja, quantas pessoas até que se dizem cristãs, mas vivem de uma forma muito aquém dessa obra de Cristo Jesus, porque elas querem entender como que eu falhei, como que eu errei, como que eu deixei a desejar e Deus já me perdoou. Eles não conseguem entender, daí ficam batendo cabeça, daí ficam entrando em depressão, numa tristeza, numa angústia e deixam de viver o que Cristo conquistou. E aí estão preocupadas com aquela falha, mas se esquece que a maior falha que ele tem é não crer no que Cristo fez. Se eu entender isso, quantas vezes a própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele acaba se entristecendo? Sim. Quando que ele se entristece? Ah, pastor, eu creio que ele se entristece quando eu pequei. Não. Quando eu cometi um delito, também não. Ele se entristece quando eu deixo de crer no que Cristo conquistou por mim na cruz do Calvário. Ali ele se entristece. Ele se entristece porque a obra de Cristo na cruz é uma obra completa, uma obra perfeita. E nessa obra existe tudo que eu tenho necessidade para viver hoje, tudo foi suprido em Cristo. Então, quando eu deixo de usufruir o que tem que foi disponibilizado para mim, ali eu estou entristecendo o Espírito Santo.
E ali as pessoas pensam, pastor, porque eu cometi um pecado aqui, um pecado lá, e o Espírito Santo ele está triste comigo. Ele está triste com você, ele pode estar triste com você quando você não crê naquilo que já está disponibilizado para você. Se tem perdão disponibilizado, aceite o perdão. Aceite o perdão. Se tem cura disponibilizada, aceite a cura. Se tem as suas necessidades supridas em Cristo Jesus, então receba a sua necessidade como que suprida já em Cristo Jesus. Aí você não está entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo ele se entristece quando nós não cremos naquilo que Ele mesmo falou. Que Ele mesmo está dizendo. É assim, filhinhos, os vossos pecados já estão perdoados. Por causa do quê? Por causa de Jesus. Então, quando eu não creio nisso, eu estou entristecendo o próprio Deus. Então, o verbo diz aqui assim, né, esse verbo ser, utilizado nessa passagem, os vossos pecados são perdoados, no original grego, tem o mesmo sentido que o verbo to be, no inglês, que significa ser ou estar. Então, em outras palavras, o apóstolo João está dizendo, eu vos escrevo porque os vossos pecados são e estão perdoados. É isso que ele está dizendo aqui assim. Então, ele não diz que os nossos pecados serão perdoados, mas que eles já estão perdoados. Não serão jogando para o futuro, porque se for jogar para o futuro, então Cristo ainda tem que morrer no futuro, mas quando ele morreu já por uma obra perfeita, ele já morreu pelos pecados passados, presentes e os futuros. Por quê? Pastor, como assim? Sim, quando há 2020 anos atrás, onde você e eu estávamos? Já estávamos aqui na Terra? Não, nós não estávamos aqui ainda. Mas no plano, no propósito de Deus, nós já éramos. Então, Deus já planejou, através de Cristo Jesus, uma salvação completa a todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então, há 2020 anos atrás, eu não estava aqui, mas quando Jesus foi para a cruz, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então, daqueles que viriam nascerem, daquelas pessoas que viriam, como nós surgimos. Então, Ele fez lá atrás uma obra que é completa para todos sempre. Então, esse perdão não vem por conta do nosso desempenho, né, e comportamento, mas por causa do nome de Jesus. Então, nós precisamos crer plenamente no perdão completo de Cristo para a nossa vida. E não crer nesse princípio, né, ou crer parcialmente, é fonte de muitos males na vida do cristão. Quando a pessoa crê parcialmente, de uma forma parcial, ela está sofrendo. Aí a gente começa a entender por que tem tanto cristão sofrendo. Porque tem tantas pessoas amarguradas na igreja e assim por diante. Então a igreja ela sofre não por não receber o perdão pleno, né? Mas de onde vem essa incapacidade de receber o perdão pleno? Essa incapacidade vem principalmente porque muitos desconhecem quem Deus realmente é, apesar de estarem na igreja já por muito tempo. Eu não me canso de falar isso, infelizmente. A maioria das pessoas que fazem parte hoje, que estão aí numa congregação, que são uma instituição, até que se diz Igreja de Cristo, elas estão sofrendo porque não sabem verdadeiramente quem Deus ele é, o que Deus representa para a vida delas, e por isso ficam sofrendo. Por isso daí querem uma oração desse, uma oração daquele, espero que quando chegar um pastor de fora pregando uma mensagem poderosa, ele vai receber uma oração, a vida vai mudar, e não vai mudar enquanto ele não tem entendimento de verdadeiramente quem Deus ele é para si. Então, quando a pessoa desconhece o caráter e o coração de Deus, quem Ele realmente é, ela sempre fica na dúvida e em cima do muro pensando, eu sei que Ele perdoa, mas dessa vez eu pisei mesmo na bola e eu acho que não tenho perdão para mim. Então, ele acaba sofrendo com isso. Então, eu preciso entender que quando eu erro, não tenho que fugir de Deus, mas eu tenho que correr para Deus. É o contrário. Então, às vezes quantas pessoas elas falham, como Adão falhou, e vai se esconder de Deus. Em vez de correr para Deus, ele foi se esconder de Deus. Mas a pergunta que eu faço, conseguiu? Não. Porque Deus chega lá e, Adão, onde é que você está? Estou aqui, por quê? Porque eu falhei. Mas quem disse que você falhou? Quem te disse? Né? Então, quem disse que você, quando falha, tem que correr de Deus? Bem pelo contrário, você tem que correr para Deus, em outras palavras. Você tem que voltar-se para Deus, não, né, se afastar no sentido como se você pudesse. Você não pode se afastar de Deus. Uma vez que Ele habita em você, uma vez que Ele habita em mim, não temos como nós nos afastar. Muitas pessoas dizem, aquele irmão, aquela irmã se desviou. Não consegue se desviar, ninguém consegue.
Ele consegue se afastar talvez de uma comunhão mais intensa, consegue se afastar de um relacionamento mais intenso, mas se afastar de Deus não, porque onde você vai, Ele está junto. Então, o que você precisa não é fugir, mas reconhecer e dizer, Pai, obrigado porque em Cristo eu já tenho pleno perdão, eu reconheço que eu falhei nessa área e quero que o Senhor me ajude a vencer para que eu possa continuar crescendo, avançando em graça, em conhecimento. Amém? Então, não corra de Deus, foque em Deus, creia que aquilo que Cristo fez está disponível para mim e para você desfrutarmos. Vamos orar nesse momento. Pai, obrigado, porque conforme o apóstolo João falou, em Cristo os nossos pecados estão perdoados. Papai, isso não nos dá direito em querer continuar falhando, mas bem pelo contrário, mas de poder viver uma vida plena, uma vida saudável, uma vida frutífera, uma vida que verdadeiramente faça toda a diferença nesse tempo que se chama hoje. Eu creio e declaro sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, sobre esse que me ouve, Pai, ele não será aquela pessoa negligente que, sabendo que os seus pecados estão perdoados, vai querer continuar vivendo em pecado. Bem pelo contrário, ele tem uma nova natureza, a natureza de Cristo Jesus, e ele vai viver a vida plena que o Senhor tem para ele. Pai, muito, muito obrigado, porque, Pai, esse é um privilégio que só nós, os que cremos no Senhor, temos, de saber que o Senhor nos ama, que o Senhor nos ama incondicionalmente, que o Senhor fez uma obra perfeita em prol das nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus por você, meu amado, minha amada. Obrigado porque você parou para ouvir essa mensagem. Creia, o Pai te ama, Ele tem muito mais para a sua vida. Permaneça abençoado, compartilhe essa mensagem. Um forte abraço para você e a sua família.